Vamos iniciar agora a nossa aula de número 14, onde vamos aprender a fazer o max crochê sem agulhas. Então, agora a gente vai fazer o nosso crochê de uma forma bem diferente, que eu gosto de falar que ela é simplificada, porque a gente não precisa de mais nada além do fio. Tendo só o fio, a gente consegue fazer esse crochê. Essa base do futon, ela já funciona praticamente como um tapete, né? Então aqui a gente já tem um capachinho pronto, que pode usar no banheiro. Como é uma malha e ela absorve, vocês podem usar no banheiro. É por isso que eu quero aprender, porque eu olhei aí e eu falei assim, eu quero um tapete desse na minha casa. Né? É uma textura gostosa. A diretora que é a Ju também, a nossa diretora, falou assim, vamos fazer um tapete? Vamos. Eu vou aprender. E quem tem gato, tanto o futon quanto só essa base aqui, os gatos já consideram isso aqui uma cama. Então, se tu tem gato, pode fazer que eles vão gostar. Então, a gente vai começar com uma sequência, na apostila eu coloquei para vocês, se eu não me engano, tem 10 pontos aqui. Porque como ele é um ponto que fica enorme, vocês não precisam fazer muitos pontos, ele já vai ficar grande com poucos pontos. Vocês vão definir o tamanho que vocês quiserem para o futon de vocês e como pode definir já nessas correntinhas que a gente vai definir a largura dele. Então eu comecei aqui a minha base por essa parte daqui. Tá. Como que faz? A gente vai fazer aquela primeira laçadinha que faz aquela letra E e por dentro dessa letrinha E aqui, deixa eu mostrar assim que fica mais fácil. Por dentro dessa letrinha E a gente tem que puxar o fio. É a mesma coisa que a gente fez antes com um fio, mas agora a gente faz com 3. Isso aí, eu já estou vendo que o Elvio está conseguindo fazer. Agora a gente vai fazer nossas correntinhas. Como que faz? O meu dedo, ele vai funcionar como uma agulha. Então, pode deixar só o dedo indicador dentro da argola. Se vocês tiverem dificuldade de fazer com um dedo, pode usar o polegar junto, que daí a gente tem como se fosse uma pinça. E vem aqui por dentro da correntinha, pega o fio e traz. Deixa ela bem soltinha, tá vendo aqui o tamanho que eu deixei a minha bem solta? Então é isso aqui que vocês têm que ter mais ou menos de espaço a cada correntinha. E assim a gente vai fazendo o número de correntinhas necessários para fazer a nossa base do futon. Ela vai ficando exatamente a correntinha do crochê, só que a gente está fazendo sem agulhas. Já adianto vocês que vocês forem fazer muito, crochetar bastante, o dedo dói, porque né, a gente está fazendo uma trama e é um movimento repetitivo. Então, nesse caso, se não quiserem fazer com o dedo, a gente tem a opção de usar uma agulhona, essa agulha aqui de crochê, que é uma agulha número 20, ou seja, 20 milímetros. Vocês vão fazer o crochê com ela como se fosse a nossa agulha normal. Para crochetar com essa agulha, eu gosto de segurar ela como se fosse uma faca. A gente sempre fala no crochê que tem duas formas de segurar. Uma delas é como se fosse um lápis, só que isso aqui funciona melhor para uma agulha pequenininha, fina. Para agulha grandona, a gente tem que segurar ela assim para não forçar tanto o nosso braço, o nosso punho. Então, feito isso, usando a agulha, eu faço a mesma coisa. Laço e trago a correntinha. Certo? E depois disso, a gente vai voltar com pontos baixos na nossa correntinha que a gente acabou de fazer. Como eu mudei de agulha para... Estava fazendo com o dedo e mudei para agulha, ela mudou um pouquinho o tamanho. Eu vou voltar aqui só por causa disso, porque eu quero ela mais uniforme. Quantos você fez? 10, né? Isso, mais ou menos 10 pontos. Vai depender do tamanho que vocês quiserem que tenha de largura. E a gente vai fazer, depois disso, uma correntinha para subir e vai colocar um ponto baixo em cada elo daquela corrente. Então, entro aqui no meu elo e faço um ponto baixo. Vou fazer com o dedo para mostrar para vocês que também pode ser. Com o dedo. Eu tenho bastante prática, então o dedo ele já vai funcionando como uma agulha mesmo. Vocês vão entrar aqui no ponto, laçar aqui, eu pego o fio de malha com o meu dedo e trago ele por dentro desse pontinho. Tenho 2 laçadas no meu dedo, quando eu trouxe ela de volta. Daí vou pegar, vou tirar os 2. Então, repetindo aqui, eu entro no elo, laço o fio com o dedo e tiro. O meu polegar ajudando, ele ajuda a trazer o fio. Ficou os Tenho 2, laço de novo e tiro os 2. Laço de novo. Então a gente vai fazer pontos baixos em cada elo. Gente de Deus. Eu acho que com a agulha é mais fácil. Mas eu fiz meu primeiro... Esse é o ponto baixo? Pode estar fazendo ponto baixo. Já tinha feito crochê alguma vez, já. Elvio? Já. Mostra o crochê do Elvio ali, Não, eu fiz as correntinhas. E aqui, eu fiz o meu primeiro ponto baixo, gente. Viu só? Tá aqui, Olha aí, gente, é exatamente isso. E daí a gente vai fazer um ponto agora... em cada elo. E é normal. No começo a gente faz bem devagarinho até pegar o jeito, não tem que ter pressa. Como eu já falei ontem, o crochê a gente tem que aproveitar o percurso, não é só querer o resultado final. A gente aproveita enquanto vai fazendo e faz com calma. Depois que fez, deixa eu ver. Vou voltar um pedacinho aqui.
Então, cada elo da corrente eu coloco um ponto baixo. Então, eu entro aqui, ó, no próximo elo, entro aqui com o meu dedo, laço o fio e saio. Laço de novo para passar por dentro dos 2 elos que já estavam no meu dedo. Entro no buraquinho da corrente. Ó, sem querer, às vezes a gente tem que cuidar que pode vir só 2 fios, usar sempre 3. Se o fio de vocês forem muito grosso, não precisa necessariamente ser 3, também depende da espessura do dedo de cada um, né? Então, assim como a agulha é proporcional, o dedo a gente usa o fio proporcional. Então, se o fio de vocês forem muito grosso, pode usar 2 fios ao mesmo tempo em vez de 3. Só que daí não tem como tornar ele duplo usando um novelo. Vocês vão precisar de 2 novelinhos separados, tá? Terminei minha carreira aqui, ó. Coloquei pontos baixos em toda a base. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Eu fiz um pouquinho menos, por isso que está mais estreito. Mas vou fazer essa amostrinha menor para vocês verem como é que faz. Agora eu vou puxar uma correntinha. Ó, viro o meu trabalho e vou colocar um ponto em cada espacinho dos pontos aqui. Um aqui, e assim vai indo por toda a carreira. E nunca esquecer desse último, porque senão o nosso crochê pode ficar meio torto e não vai dar certo. Vou fazer o próximo ponto, mas meu fio triplo está acabando. Então, está na hora de eu mostrar para vocês como é que eu faço para continuar com ele triplo. Ó, tá vendo que aqui é a parte que acaba, daí depois ele fica simples de novo? Agora eu vou puxar por dentro dessa argolinha o meu fio, que está vindo lá do novelo, que eu deixei no chão para ficar mais fácil de puxar. E vou puxar aqui, ó, vários metros, esse fio aqui. Quanto mais vocês puxarem nessa hora, menos vezes vocês vão ter que fazer isso. Tá? Então, puxo muitos metros, eles estão tudo aqui. Agora eu tenho meu fio triplo mais uma vez. Olha, fica com essa emendinha aqui, mas eu vou mostrar para vocês agora que no crochê isso não aparece. Ó, ela ficou aqui e depois da trama pronta a gente nem percebe que tem uma emenda ali. E assim a gente vai crochetando. Olha o movimento que eu faço com o dedo para crochetar. Eu entro no buraquinho, nessa hora que eu pego o fio, eu pego com a frente, ó, aqui é a frente do meu dedo, eu pego com a frente. Depois, eu pego com a parte de trás, tá vendo? Aqui é como se fossem as costas do meu dedo. Eu encosto aqui, laço e trago por dentro. O dedo faz um formato de ganchinho, a gente curva um pouquinho ele, para ser como se fosse a nossa agulha de crochê. Mas se vocês não acharem fácil fazer com o dedo, tranquilamente pode usar a agulha que o resultado é exatamente o mesmo. Está terminando de novo, viu como consome rápido? Eu puxei vários metros antes ali e ele consome super rápido o fio. Então vou puxar de novo por dentro daquela argolinha. Vou fazer o último ponto agora nesse espacinho. Então, ó, parece que às vezes a gente acha que já acabou, mas não, aqui tem mais um espacinho de ponto. Não pode fazer ponto apertado, principalmente se vocês fizerem com o dedo, porque senão a gente não consegue entrar com o dedo para fazer o próximo ponto. Faz uma correntinha, porque eu terminei minha carreira, vira o trabalho e sobe mais uma carreira. Então, a gente vai fazer isso até ter o nosso retângulo, que vai ser a base do futon. Então, vocês vão definir quantos pontos de largura e quantas carreiras de altura vocês querem para ter essa peça pronta. Sempre cuidando para manter os 3 fios no dedo. Eu achei que tivesse ficado 2, agora vim conferir. Tem 3, então continuo fazendo. Já está terminando de novo. Pego aqui por dentro da argolinha, ó, deixa eu posicionar melhor para vocês verem isso. Aqui está meu crochê. E aqui está meu fio que está terminando ele triplo de novo. Vou pegar por dentro dessa laçada aqui e puxar vários metros. E assim eu continuo a minha peça. Então vocês viram que é um crochê que consome bastante fio, ele fica pesado. Por isso que eu não recomendo para peças que vocês querem que fiquem delicadas. Esse aqui é um maxi crochê, ele é para ser uma peça robusta, uma peça grande. Então, para o futon ele funciona muito bem, que é uma peça de decoração que a gente usa para sentar, usa em ambiente externo, então ela fica até mais resistente dessa forma. Vou subir mais uma carreira, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer pontos baixos nos espaços. Ó, gente, deixa eu mostrar bem para vocês onde é que é o primeiro ponto, que às vezes a gente se confunde. O primeiro ponto tem que ser nesse lugarzinho, ó, minha correntinha que eu acabei de fazer está aqui e o buraquinho do primeiro ponto é aqui. Se vocês pularem para cá, vocês vão estar sem querer fazendo uma diminuição e a gente não quer diminuir, a gente quer continuar reto. Então,
principal dificuldade que eu percebo quando vocês vão fazer esse crochê é sem querer diminuir o número de pontos que tem na carreira. Então, cuidado para colocar sempre um ponto bem aqui no primeiro e o outro ponto no último espaço, que é esse aqui. Na dúvida, vão contando. Se vocês começaram com 10 pontos, ele vai ter que ter 10 pontos em todas as carreiras. Vou continuar aqui com o meu fio triplo. Ó. De novo, ele acabou. Puxo por dentro. Ele está acabando rápido porque eu não estou puxando tantos metros aqui. Mas, como eu falei para vocês, se vocês estiverem fazendo em casa, puxa bastante, que daí vocês não precisam fazer tantas vezes esse processo de triplicar o fio. Ó, apareceu uma emendinha aqui. Mas ele já está com um nozinho bem resistente, não tem fio de outra cor, então eu vou deixar ela assim mesmo, que ela não vai aparecer no meio da trama. Continuo a crochetar. Vocês viram como é fácil também fazer com o dedo? Não sei se o Elvio está achando fácil. Eu estou, só que agora que eu terminei a primeira... A primeira carreira. Mas primeira é isso carreira. mesmo, não pode ter pressa. Ai, gente, a minha primeira carreira. Gente, e o ponto dele está super uniforme. Você acha? Eu acho, com certeza. Passando um buraco aqui. Não, olha isso, gente. Ele colocou ponto em todas as correntinhas, tá certo, do início ao fim. Pus num buraco certo? Arrasou. Olha, gente, é mais fácil que a agulha. Olha o que eu tô falando, hein? Vou fazer um tapete. Viu, gente? Pra quem acha que não vai conseguir, sempre dá pra fazer. O negócio é não desistir. Só que aí eu fiquei fazendo e não perdi a sua explicação. Vou ter que assistir a reprise depois. Tá, 19 horas tem reprise pra quem quiser assistir. Pra poder... eu acho que é fácil. É uma correntinha, vira o trabalho. Ó, vou fazer aqui, chegou nessa etapa. Quando eu termino a minha carreira, que nem tu terminou aí agora... Isso, assim que terminou. Tu vai fazer uma correntinha, subir ela, né? Vira o teu trabalho e depois volta colocando um ponto em cada buraquinho. E o primeiro é sempre esse bem primeirão ali, não pode pular eu vou fazer primeiro. tudo com ponto baixo, que é o que eu aprendi. Viu só? Aí, gente, pra quem já sabe fazer isso, então já pode fazer um tapetinho, já pode fazer uma base pra fazer esse futon maravilhoso. Ó, meu fio tá acabando de novo, deixando de ser triplo. Eu vou pegar e vou puxar por dentro. Como a gente trabalha com bastante fio, às vezes é normal dar uma emboladinha. Então, vamos devagarinho, desembola quando der um nó. Apareceu uma pergunta aqui da Luciana. Nath, tem diferença trabalhar com a malha tipo elanca? É uma boa pergunta. Porque elanca, ela também tem elasticidade. Tem. Para fazer o maxi crochê, se vocês não forem usar a agulha, forem usar o dedo, é muito importante que esse fio tenha elastano. Porque a gente precisa esticar um pouquinho para colocar o dedo, né? É onde dá a mãozinha, dor na mão, porque você está forçando aqui, né? Então se ele não tiver elastano, vai machucar o dedo, vai ser mais difícil. Então, quando forem fazer maxi crochê sem agulha, quando forem comprar, dá uma testadinha no fio, assim, ver se ele espicha fácil, se ele é bem macio. Quanto mais macio, mais fácil de crochetar vai ser. Então, eu vou fazer mais essa carreira e daí eu já vou mostrar para vocês como é que a gente dá continuidade na lateral do futon. Tem gente que me pergunta se dá para fazer essa técnica com outros fios. Só se tiver elastano, gente. Fio, por exemplo, barbante, não tem como a gente fazer sem agulha, porque não vai esticar, vai machucar muito o dedo, então não recomendo. Eu sempre faço com fio de malha, porque eu acho que, além de tudo, o fio de malha é essa proposta de fio ecológico, porque ele é um material reaproveitado, então tem todo esse lado, esses motivos para a gente usar o fio de malha. E a vantagem de trabalhar com fio triplo é que quando ele tem alguma variação de espessura, a gente não vai perceber. Como a gente está usando 3 fios, tenho 3 fios aqui. Se só um deles tiver uma parte um pouquinho mais fina, que às vezes acontece, não vai ser perceptível, porque a gente está usando os 3 ao mesmo tempo. Quando tem uma emendinha, alguma coisa, a gente pode continuar, que isso não vai aparecer. Então, eu acho que o maxi crochê é uma solução muito boa para a gente usar aquele fio de malha que às vezes não está tão bom assim, que veio com muita variação de espessura, que veio com algumas emendas. Então, nessa hora, o maxi crochê é a solução para a gente usar aquele fio que a gente achou que nem ia dar para crochetar.
fazer mais uma carreira. E depois a gente vai fazer as laterais. Ó, gente, eu faço já há muito tempo, então essa velocidade aqui vocês vão conseguir com a prática. Não tentem de primeira sair fazendo rapidinho. Tem que saber bem o movimento certo, a tensão do ponto. Então, como tudo na vida, a prática é que leva à perfeição. Quando eu definir o tamanho do meu futon, eu preciso pensar, deixa eu mostrar para vocês o que a gente tem que fazer antes da lateral em si mesmo. Espera aí, deixa eu triplicar esse fio. Então, ó, vamos dizer que a gente vai fazer um futon, digamos que seria desse tamanho. Não vai ser porque é muito pequeno, né? Mas só para vocês aprenderem a técnica mesmo. Essa base que eu já trouxe pronta, eu fiz aqui as minhas carreiras, eu comecei por aqui. Então, fui vindo aqui, vai e vem, como eu ensinei até agora. E quando eu terminei, eu comecei a fazer uma carreira toda em volta dele, porque para a gente subir as laterais, a gente precisa ter correntinhas nas bordas, em todos os lados dele. E quando a gente faz as carreiras de vai e vem, isso não acontece nessas laterais aqui, ó. Tá vendo que aqui tá todo, até inclusive, se vocês verem que tá assim, ele não tá errado, é assim mesmo. Só que depois a gente precisa fazer uma carreira de crochê em toda a borda para ter essas correntinhas. Então é isso que a gente vai fazer agora, ainda antes de começar a subir as laterais. Como que eu faço? Vocês vão definir o tamanho, então agora eu vou começar, e essa borda que a gente faz, ela aumenta mais alguns centímetros, então sempre parem do tamanho um pouquinho menor do que o resultado final que vocês querem, que é o caso que eu vou fazer agora. E aqui a gente precisa fazer as bordas, as laterais e as quinas, mais ou menos como a gente fez antes na capa do puff. Sempre nos cantinhos desse retângulo, que é o futon, eu vou colocar 3 pontinhos baixos. Então aqui já tem um nesse canto, eu vou colocar mais 2 no mesmo lugar. Por quê? No momento que eu coloco 3 pontos na quina, ele faz a curva para eu vir para cá. Ó, então, agora eu vou começar a vir para esse lado. Puxar mais um pouquinho de fio. Então, cuidado que vocês têm que ter, sempre triplicar o fio enquanto vão crochetando, não esqueça disso. Vou fazer um pouquinho mais com agulha agora para vocês verem a diferença. Quando eu vou colocar os pontos nessas laterais, agora a gente tem que prestar atenção, porque essa parte aqui, o pessoal às vezes fica em dúvida. A gente precisa colocar aqui, ó, um ponto aqui, equivalente a essa carreira aqui, e o outro ponto nessa alcinha aqui, ó, que equivale. Então, é um ponto por carreira. Quando eu chego aqui, eu coloco aqui. Quando eu estou aqui, eu procuro uma correntinha aqui para colocar o ponto. Aqui, e depois eu já vou chegar na quina de novo para fazer 3 pontos. Então, se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, a gente vai colocar 7 pontos na lateral. Como esse 1 já conta como o primeiro, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos colocando aqui um em cada. Essa parte é o contorno que a gente faz na base, para depois disso começar a subir a lateralzinha do futon. Isso aqui é um segredinho bem importante para dar certo, porque se vocês não fizerem isso, vai ficar essa parte irregular aqui, ó, que eu mostrei para vocês antes que fica irregular. A gente precisa deixar tudo mais uniforme para ficar bem acabado, para dar certo do início ao fim. Ó, cheguei de novo na minha quina. Aqui eu vou colocar 3 pontos baixos no mesmo lugar para a gente fazer a curva e vir para o lado de cá. Eu já aproveito para arrematar aqui, ó, puxar bem a nozinha inicial, porque aqui a gente vai colocar pontos para não acontecer de abrir aquele pontinho inicial. Ó, então aqui, nesse espacinho aqui, isso aqui são as correntinhas iniciais, né? Então a gente vai colocar pontos em cada elo dessas correntinhas. Faz a quina, já coloquei 1, vou colocar mais 2. E depois disso eu continuo colocando um pontinho em cada. Tá acabando o fio aqui. Passo por dentro.
um ponto em cada espacinho daquele elo da corrente que a gente fez lá no começo. Ó, tá bem definido qual que é cada espaço aqui. Nessa parte aqui, acho que vocês não têm dúvida. Mas nas laterais que eu gosto de mostrar bem direitinho onde é que são os lugares de ponto, para ficar bem claro para quando vocês forem fazer em casa. Então, sempre que chegarem na quina, não esquece que a gente precisa colocar 3 pontos. Do mesmo jeito que a gente fazia as quinas no puff, aqui também. Só que a diferença é que aqui a gente não está colocando meio ponto. Não é aquele meio ponto alto, são todos pontos baixos. Cheguei aqui, ó, último lugarzinho de ponto já é aqui. Já coloquei o 1. Quando eu venho aqui, coloco 1. Então, como eu sei que é o último, eu vou acrescentar mais 2 para ficar 3 pontos da quina. A Tereza, ela pergunta aqui que o dela vai torcendo. Por quê? Ponto muito apertado. É, o meu também. Então, o meu também tá torcendo, ó. Tá virando um é número isso. 8. É, como ó, aquilo que eu expliquei que o fio de malha tem... olha. É assim, Tereza. Talvez, quando ele é querer... assim, ó. Olha lá, tá virando o número 8. Esse aí ficaria bom um mobile, né? Sabe aqueles móveis que ficam girando? Já tem que dar outra função, tá vendo, Tereza? Já tem que arrumar outra finalidade. Ó, gente, o que acontece quando a gente faz o fio, o ponto muito apertado, ele estica o nosso fio. Quando a gente solta, ele retrai e torce o nosso crochê. Então, solta o ponto, faz bem soltinho, que é o que precisa para o nosso crochê ficar regular. Ó, o meu tá aqui bem plano, é isso que a gente tem que ter. É, verdade. Tá bom? Então, vocês entenderam aqui que eu segui com meus pontinhos da lateral, lateral. Né? Nas quinas coloquei 3, aqui eu já coloquei 3, vou continuar aqui. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Ok. É isso, né? Aí vira aquele topo ali, se você quiser mostrar o pronto. A gente vai dar agora a continuidade das laterais usando essa base aqui que eu já para adiantei. aí, né? Ok. Pessoal, essa então foi a nossa aula de número 14, onde aprendemos aí a fazer o max crochê.